Há muito, muito tempo, no Egito, morava um povo chamado Hebreu. Eles eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Esse povo era muito especial para Deus. Mas, naquele tempo, os hebreus estavam sofrendo muito. Eles eram tratados como escravos pelos egípcios e obrigados a trabalhar duro todos os dias, construindo cidades, carregando pedras e fazendo tijolos debaixo de um sol escaldante. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje, vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. O rei do Egito, chamado Faraó, começou a ficar com medo dos hebreus, porque eles estavam crescendo em número e ficando cada vez mais fortes. E sabe o que o faraó fez? Ele teve uma ideia terrível. Ele ordenou que todos os bebês meninos hebreus fossem jogados no rio Nilo. Que tristeza! Muitas famílias choraram. Era um tempo muito perigoso para os bebês. Mas foi nesse tempo escuro que Deus preparou uma linda história cheia de esperança. Entre os hebreus havia uma mulher chamada Joquebede, que ficou muito feliz ao saber que estava grávida. Ela orou, confiou em Deus e teve um lindo bebê menino. Ele era tão fofinho, tão bonitinho, que Joquebede não conseguia parar de olhar para ele. Seu coração se encheu de amor. Ela sabia que não podia deixá-lo ser levado pelos soldados egípcios. Por 3 meses, Joquebede escondeu seu bebê dentro de casa. Ela fazia silêncio, ninava baixinho e pedia a Deus todos os dias que protegesse seu filho. Mas o bebê estava crescendo e chorava alto. Estava cada vez mais difícil escondê-lo. Então, Joquebede teve uma ideia corajosa e cheia de fé. Ela construiu um cesto de junco, cobriu com piche para que não entrasse água e colocou o bebê dentro com muito cuidado. Depois, com o coração apertado, levou o cesto até o rio Nilo e o colocou entre os juncos, as plantas que cresciam nas margens do rio. Mas Joquebede não o deixou sozinho. Ela mandou a irmã mais velha do bebê, chamada Miriam, ficar de longe, observando tudo. E então, aconteceu algo surpreendente. A filha do faraó, uma princesa do Egito, desceu até o rio para se banhar. Ela estava com suas servas quando viu o cestinho flutuando entre os juncos. Curiosa, mandou que uma serva buscasse o cesto. Quando abriram a tampa, lá estava o bebê. Ele chorava. E o coração da princesa se encheu de compaixão. Este deve ser um dos bebês dos hebreus, disse ela com carinho. Foi nesse momento que Miriam, a irmã do bebê, apareceu e teve uma ideia genial. Princesa, quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar do bebê para você? Perguntou ela com esperteza. A princesa sorriu e disse, sim, vá buscá-la. Miriam correu rapidinho e chamou a própria mãe do bebê, Joquebede. Que alegria! Joquebede voltou ao rio e a princesa disse, leve este menino e cuide dele para mim. Eu pagarei por isso. Então Joquebede pode cuidar do seu filho sem medo, com amor e alegria. Quando o menino cresceu mais um pouco, Joquebede levou-o de volta ao palácio, e a princesa o adotou como filho. Ela lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Mal sabia o faraó que aquele bebê hebreu, criado dentro do seu palácio, um dia seria usado por Deus para libertar todo o povo de Israel. Deus já tinha um plano maravilhoso para a vida de Moisés desde o comecinho, quando ele ainda era só um bebê num cestinho flutuando no rio. E assim começa a história de um dos maiores heróis da Bíblia. Moisés foi salvo por Deus, criado como um príncipe, mas seu coração sempre pertenceu ao povo de Deus. Moisés cresceu no palácio do faraó como um verdadeiro príncipe do Egito. Ele usava roupas finas, aprendia com os professores mais inteligentes e podia andar pelos corredores dourados do palácio. Mas, mesmo vivendo como um egípcio, Moisés nunca esqueceu que era hebreu, do povo de Deus. Um dia, já adulto, Moisés saiu para ver como estavam os hebreus que trabalhavam como escravos. Ele ficou muito triste com o que viu. Os egípcios batiam
gritavam e faziam o povo trabalhar sem descanso. Foi então que Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele ficou tão indignado com aquela injustiça que acabou brigando com o egípcio e o feriu gravemente. Moisés tentou esconder o que tinha feito, mas no dia seguinte, percebeu que tudo havia se espalhado. O faraó ficou sabendo e quis prender ou até matar Moisés. Com medo, Moisés fugiu do Egito. Correu para bem longe, para uma terra chamada Midian, que ficava no meio do deserto. Lá, a vida era muito diferente. Não tinha palácio, nem roupas finas, nem servos. Moisés se sentiu sozinho, triste e talvez até confuso. Mas Deus estava com ele. Na terra de Midian, Moisés conheceu uma família bondosa. Ele ajudou as filhas de um sacerdote chamado Jetro e logo foi acolhido por ele. Com o tempo, Moisés se casou com Zipora, uma das filhas de Jetro, e passou a trabalhar como pastor de ovelhas. Agora ele vivia cuidando dos rebanhos, caminhando pelo deserto, sentindo o vento quente no rosto e os pés na areia. Durante muitos anos, Moisés viveu assim, até que, um certo dia, enquanto guiava as ovelhas pelo Monte Horebe, algo extraordinário aconteceu. Lá estava ele, andando tranquilamente, quando avistou uma sarça, um arbusto comum no deserto. Mas havia algo muito diferente com aquela sarça. Ela estava pegando fogo, mas não se queimava. As chamas brilhavam, dançavam ao redor da planta, mas as folhas e galhos não viravam cinzas. Era um fogo misterioso, mágico, era algo celestial. Curioso, Moisés foi se aproximando, passo a passo. E então ele ouviu uma voz poderosa e cheia de amor chamando: Moisés, Moisés. Moisés olhou ao redor, assustado e confuso. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então a voz disse: Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Era Deus falando com ele, do meio daquela sarça flamejante. Deus continuou: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi seus clamores e sei o quanto eles estão sendo maltratados. E agora, Moisés, eu vou libertá-los. E você será aquele que vai conduzi-los para fora do Egito. Moisés ficou com medo. Seus olhos estavam arregalados, seu coração batia forte. Ele disse: Mas quem sou eu para fazer isso? E Deus respondeu com firmeza e carinho: Eu estarei com você. Naquele momento, o coração de Moisés começou a mudar. Ele entendeu que Deus o havia preparado durante toda a sua vida, desde o cestinho no rio, o tempo no palácio e até os dias no deserto. Deus o conhecia pelo nome e agora, Moisés tinha uma missão: libertar o povo de Israel da escravidão. Aquela sarça ardente seria o marco da transformação de Moisés, de um homem comum para o grande líder escolhido por Deus. E assim começa uma nova e poderosa jornada. Depois que Moisés ouviu a voz de Deus na sarça ardente, ele não era mais o mesmo. Agora, Moisés sabia que tinha uma missão: libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Mas essa missão não seria fácil. Com coragem no coração e o cajado na mão, Moisés voltou para o Egito, acompanhado de seu irmão Arão, que o ajudaria a falar com o faraó. Eles foram direto ao palácio e ficaram diante do rei. Moisés olhou firme nos olhos do faraó e disse: Com autoridade, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir. Mas o faraó riu e respondeu com arrogância: Quem é esse Deus para que eu obedeça? Eu não deixarei o povo ir. Ele não fazia ideia do poder de Deus, mas estava prestes a descobrir. Deus então começou a mostrar sua força e proteção pelo seu povo, enviando 10 pragas poderosas sobre o Egito. Cada praga foi um aviso claro: Deus queria seu povo livre. Vamos ver cada uma delas. Um água em sangue. Moisés tocou com seu cajado as águas do rio Nilo e, PLUFT, toda a água virou sangue. Os peixes morreram, o rio ficou fedido e ninguém conseguia beber. A água foi assustador. 2 rãs por toda parte. Depois, milhares de rãs saíram dos rios e invadiram tudo: casas, camas, panelas, pratos. Imagina abrir uma gaveta e encontrar rãs pulando. 3 piolhos
Moisés tocou o pó da terra, e o pó virou piolhos. Eles estavam na cabeça, nas roupas, nos animais. Era impossível fugir. 4 moscas zumbindo de repente, enxames de moscas enormes invadiram o palácio e as casas dos egípcios. Mas no lugar onde os hebreus moravam, não tinha nenhuma. Era Deus protegendo o seu povo. 5 doenças nos animais. Os animais dos egípcios ficaram doentes e morreram, cavalos, bois, ovelhas. Mas os animais dos hebreus ficaram saudáveis. 6. Feridas dolorosas. Depois, feridas terríveis, chamadas úlceras, apareceram na pele dos egípcios e até dos magos do faraó. Doía muito. 7. Chuva de granizo. Deus mandou uma tempestade como nunca antes. Chuva, trovões, fogo e pedras de gelo gigantes. Árvores quebraram, plantações destruídas. Mas onde os hebreus moravam, nenhuma gotinha. 8. Gafanhotos famintos. Deus mandou nuvens de gafanhotos que comeram tudo que sobrou nas plantações. As pessoas tentavam espantar, mas não adiantava. 9. Trevas completas. O Egito ficou 3 dias na escuridão total. Ninguém via nada, não conseguiam nem se levantar. Mas, onde os hebreus moravam havia luz. Que incrível, não é? O faraó ainda resistia. O coração dele estava endurecido como pedra. Então, Deus falou a Moisés sobre a 10ª e última praga mais triste e poderosa de todas. A morte dos primogênitos. Deus avisou: esta será a última praga. Depois disso, o faraó deixará o povo ir. Naquela noite, o anjo do Senhor passaria por todo o Egito, e o filho mais velho de cada casa egípcia morreria, inclusive o filho do próprio faraó. Mas Deus deu uma ordem ao seu povo: cada família hebreia deveria sacrificar um cordeirinho sem defeito e passar o sangue nas portas de suas casas. Quando o anjo visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa, e ninguém ali morreria. Por isso, esse momento ficou conhecido como Páscoa, o dia em que Deus poupou o seu povo. E assim aconteceu. Naquela noite, o Egito chorou como nunca. O filho do faraó morreu. Então, com o coração quebrado, o faraó chamou Moisés e disse: vão embora. Levem seu povo e adorem ao seu Deus. Foi uma cena emocionante. O povo de Israel se levantou de madrugada, pegou suas coisas e partiu do Egito com pressa. Depois de mais de 400 anos como escravos, o povo estava finalmente livre. Deus cumpriu sua promessa. Usou Moisés como líder, mostrou seu poder com as pragas, protegeu os hebreus e libertou seu povo com mão forte e amor eterno. O povo de Israel finalmente estava livre. Depois de tantas pragas e sofrimento, o faraó mandou que eles saíssem do Egito. Imaginem a alegria. Homens, mulheres, crianças, velhinhos e até os animaizinhos caminharam juntos, cantando, sorrindo e agradecendo a Deus. Era como um grande desfile de esperança no deserto. Moisés ia na frente, guiando todos com fé e coragem. E sabem quem também ia com eles? Deus. Durante o dia, ele ia na frente do povo numa coluna de nuvem, protegendo-os do calor do sol. E à noite, aparecia como uma coluna de fogo, iluminando o caminho no escuro. Que coisa maravilhosa! Mas, enquanto o povo caminhava animado, algo muito ruim estava acontecendo no palácio do Egito. O faraó mudou de ideia. Ele ficou com raiva e disse: o que eu fiz? Por que deixei todos os escravos irem embora? Precisamos trazê-los de volta. Então ele preparou seu exército, com cavalos, carruagens, soldados armados e gritos de guerra. Eles saíram correndo, velozes como o vento, para perseguir os israelitas. O povo de Deus, que estava acampado perto do Mar Vermelho, ouviu o som dos cavalos. O chão tremia. As mães abraçavam seus filhos. Os homens olhavam para Moisés com medo e muitos começaram a gritar: Moisés, por que nos trouxe aqui? Vamos morrer? Era melhor ter ficado no Egito como escravos. Mas Moisés, cheio de fé, respondeu com calma: não tenham medo. Fiquem firmes. Hoje mesmo vocês verão o livramento do Senhor.
Deus então falou com Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E você, Moisés, levante o cajado e estenda a mão sobre o março. Eu farei um caminho seco no meio das águas. Uau! Que momento! Moisés ergueu seu cajado bem alto, e então algo inacreditável aconteceu diante dos olhos de todos. Um vento forte soprou do céu e as águas começaram a se mover. O mar se abriu em dois. Sim, o mar se dividiu. De um lado, uma parede gigante de água. Do outro lado, outra parede do mesmo jeito. No meio, apareceu um caminho de terra sequinha. As crianças arregalaram os olhos, os adultos ficaram boquiabertos e todos começaram a atravessar correndo, passo a passo, no meio do mar. Os peixinhos deviam estar espiando de dentro da água e talvez até ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? Enquanto o povo atravessava, a coluna de fogo de Deus foi para trás deles e ficou entre os israelitas e o exército do faraó como um escudo de luz, impedindo os soldados de se aproximarem. Quando todos terminaram de atravessar e estavam seguros do outro lado, o exército do Egito tentou seguir pelo mesmo caminho. Mas então, Deus fez algo impressionante. Ele mandou as águas voltarem. As paredes de água desabaram e cobriram as carruagens, os cavalos e os soldados do faraó. Nenhum deles escapou. Foi o fim da perseguição. O povo de Israel ficou em silêncio por um momento. E depois, começaram a pular, cantar e dançar de alegria. Estavam livres. Deus havia feito um milagre incrível diante dos seus olhos. Miriam, a irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a cantar: cantem ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. E todos repetiam com ela. O povo de Deus estava a salvo, do outro lado do mar, com o coração cheio de fé e gratidão. Deus mostrou que ele é poderoso, cuidadoso e que nunca abandona seus filhos, mesmo quando tudo parece impossível. Depois do grande milagre no Mar Vermelho, o povo de Israel seguiu sua jornada pelo deserto. Eles caminhavam sob o calor do sol durante o dia e acampavam sob o céu estrelado à noite. Deus estava sempre com eles, guiando com a nuvem durante o dia e com a coluna de fogo à noite. Mas o povo ainda precisava aprender a viver como uma nação livre, obedecendo a Deus e tratando uns aos outros com respeito. Eles não tinham mais o faraó para mandar, agora tinham um novo líder, o próprio Deus. Então, Deus chamou Moisés para um encontro muito especial. Disse a ele: suba ao Monte Sinai. Lá eu falarei com você. O Monte Sinai era uma montanha grande e majestosa, com pedras altas, ventos fortes e um silêncio que dava até arrepios. Moisés preparou-se, subiu sozinho, passo a passo, até o alto da montanha, enquanto o povo esperava lá embaixo. Todos olhavam para o céu com expectativa. De repente, o céu escureceu, trovões estrondavam, relâmpagos cortavam. As nuvens e uma nuvem grossa cobriu o cume do monte. O povo ficou em silêncio. Era a presença poderosa de Deus descendo sobre o Sinai. Lá no alto, Deus falou com Moisés, com uma voz forte e santa. E ali, Deus entregou algo muito especial: as suas leis, que ensinariam o povo a viver com amor, respeito e obediência. Essas leis foram escritas por Deus em 2 tábuas de pedra, com seu próprio dedo. Que coisa maravilhosa! Essas leis ficaram conhecidas como os 10 Mandamentos. Eles ensinavam coisas como amar a Deus acima de tudo, honrar pai e mãe, não mentir, não roubar, não matar, guardar o dia de descanso e muitos outros ensinamentos que mostram como viver uma vida correta e cheia de amor. Enquanto Moisés estava no monte, ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus. Era como se ele estivesse numa escola especial do céu, aprendendo com o Criador. Imagine só, o tempo ali com Deus foi tão profundo que, quando Moisés desceu do monte, seu rosto estava brilhando. Sim, brilhando. Uma luz divina saía do seu rosto porque ele tinha estado tão pertinho da glória de Deus. O povo até ficou com medo de olhar diretamente para ele. Moisés precisou cobrir o rosto com um véu para falar com o povo. Ele então levantou as 2 tábuas diante do povo e disse: estas são as palavras de Deus. Vamos aprender e obedecer juntos. Foi um momento muito especial. Deus estava ensinando
o seu povo a ser diferente das outras nações, um povo que ouve, que ama, que respeita e que vive em paz. A partir dali, com as tábuas nas mãos e o coração cheio da presença de Deus, Moisés guiou o povo com sabedoria, mostrando que, mais importante do que a liberdade física, era a liberdade de viver conforme a vontade de Deus.